título da nossa pregação hoje é Deixe que ele observe. Esse ele é esposo. Deixe que ele observe. 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Primeiro Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 6, diz assim: Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhos, praticando o bem, não temendo perturbação alguma. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que pelo Espírito Santo nos ajude a pregar esta mensagem e dirija aqui as minhas palavras e dirija cada coração que vai ouvir. Sabemos o quanto o lar sofre. Sempre tem sofrido desde que Adão pegou. Mas a ideia que nos parece que ultimamente tem sofrido de uma maneira mais intensa. Muitas vezes essas ondas ao longo da civilização vai e vem. Se é assim, estamos numa onda muito baixa, muito contrária aos seus princípios estabelecidos na Bíblia quanto ao lar. Um lar que te agrada. Em nome de Cristo, peço que essa mensagem ajude a contrabalançar o envenenamento que o mundo cada vez mais provoca e ele mesmo bebe quanto aos maus ensinos sobre família. Em nome de Cristo. Amém. Ao deixar de lado o crente como cidadão e se dirigir aos escravos, como já comentei na última pregação, no caso especialmente dos servos domésticos, Pedro agora começa a entrar no lar, falar aos casados. Ele agora entra fundo, dirigindo-se às mulheres primeiro e depois aos maridos. Não tem como não pensar mais ou menos assim: eu não vou pregar esta mensagem para a igreja inteira, para jovens, rapazes ou viúvas que nem vão casar mais, ou pessoas que não casaram nem vão, ou mesmo separadas, porque é para mulher, esposa. Então vou reservar a pregação para uma noite de casais. É muito melhor. Mas seria uma tentação fazer isso e, creio eu, algo errado. Porque está na Bíblia. E a Bíblia deve ser pregada à igreja inteira. E especialmente porque está no rumo da minha
série de pregações expositivas sobre 1 Pedro, desde o primeiro versículo até o último versículo do livro inteiro, e na sequência. Então haveria eu de pular essa sequência, porque fala nas esposas, depois dos maridos, e reservar apenas para os casados. Mas esperem, e os jovens não vão casar? As moças não vão ser esposas? Os rapazes não vão ser maridos? Então é claro que o que está aqui deve ser ensinado à igreja inteira, não só para uma prática pessoal, no caso de alguém ser ou vir a ser esposa ou marido, mas até para saber o que a Bíblia ensina, para se posicionar, para ensinar, para tomar uma atitude, para votar na hora de um político, com relação a um posicionamento sobre família. O que a Bíblia ensina sobre família? Não, só se fala de família para quem é casado naquele momento, marido e mulher, e a igreja não tem que falar porque é assunto chato, e alguém que não tem conseguido casar fica triste, quem é separado fica mais ainda, e o que enviou tem saudade do marido da esposa, não é nem muito agradável. Não tem nada a ver. O fato de ser agradável ou não ser agradável é a palavra de Deus, e vai ser pregada, e vai ser ensinada da maneira mais clara que eu puder fazer. São ensinamentos valiosíssimos para que saibamos as coisas básicas da família, que aliás é a base da sociedade humana e a base da própria igreja. Praticamente em todas as passagens que se dirigem às esposas, há a ordem de submissão ao marido. Muitas mulheres se chateiam, acham a Bíblia machista. Eu não vou entrar em muitos detalhes para defender esse ponto de vista, fazer aqui uma defesa apologética quanto ao assunto. Mas eu quero dizer duas coisas. Primeiro, a Bíblia trata a mulher com muito carinho, como vamos ver na próxima mensagem, especialmente. Ainda mais considerando-se a cultura da época em que a mulher era realmente considerada como inferior. Inferior no sentido de natureza, no sentido de valor intrínseco. Na época em que Pedro escreveu isso, era assim. Em algumas civilizações hoje ainda é assim. Segunda coisa, ser submissa não é ser serva, no sentido de ter que fazer tudo que o marido mandar. A submissão nada tem a ver com a ausência da mulher no dia a dia, no andar da sua família, na administração da sua família, em todas as áreas da sua família. Não tem nada a ver com falta de diálogo com o seu marido. A mulher pode e deve participar ativamente da vida da família. O marido sábio faz questão de ouvir a sua esposa. Mas a mulher submissa sabe que na hora de decidir, depois de dialogar, depois de conversar, depois dos prós e contras serem apresentados por um e por outro, dentro de um certo projeto, dentro de um certo assunto, quando o marido decide, a esposa submissa aceita. Basicamente, a submissão é isso. É mais agradável para a mulher, mais fácil, mais leve no dia a dia do lar, não ser líder do que ser líder. A mulher foi poupada por Deus de ter que prestar contas a Ele, Deus, pelos rumos da família. Vocês acham que é pouca coisa? Prestar contas diante de Deus, diante de algo tão complexo como é uma estrutura familiar,
o próprio relacionamento marido-mulher, mulher-marido, o relacionamento dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, a educação dos filhos, o gasto, o investimento da família na área financeira. Tudo isso é extremamente complexo, e quem vai prestar contas de tudo isso diante de Deus é o peso que Deus colocou sobre o marido e tirou de cima da mulher, aliviou a mulher disto. É um ângulo que se deve olhar, e um ângulo que faz todo sentido. Importante: submissão ao marido não é cultural. Para pessoas que gostam, pastores moderninhos, de pastoras que está na moda para os que não seguem as escrituras, é muito comum dizer assim: não, a submissão é uma coisa cultural. Vocês hão de convir que na Bíblia tem muitas coisas culturais, tem ordens lá do Antigo Testamento que não valem para nós hoje. Não tem? Tem. Está vendo? Mudou o tempo, mudou a cultura. Tem coisas mesmo no Novo Testamento em que não se faz hoje, porque se considera cultural, a mulher com o véu na igreja. Algumas poucas igrejas não consideram isso cultural e usam até hoje. Respeitamos o pensamento dessas igrejas, mas a maioria das igrejas cristãs, de fato, não acham que é algo que precisa para hoje ser praticado da maneira como está escrito lá em 1 Coríntios 11. É algo cultural. Então o próprio Novo Testamento tem algumas ordens, algumas recomendações que vocês consideram, mesmo os ortodoxos consideram culturais. Tem, pois está aqui. A submissão ao marido é uma coisa cultural. Então, isso é do passado já. Tem nada a ver com a liberação da mulher, essas coisas todas. Isso é que hoje o que é moderno, o que está valendo, é isso. É completamente retrógrado, fora de moda, ultrapassado, de mau gosto, politicamente incorreto, de todo lado. Falar em negócio de submissão de mulher, mas que coisa fora de moda. 1 Timóteo, capítulo 2. Para você nunca mais dizer que submissão à mulher é coisa de cultura. Primeiro Timóteo, capítulo 2, versículos 11 a 14. O assunto não é exatamente submissão da mulher ao marido, mas é até mais vasto. É um posicionamento da mulher com relação ao homem. A mulher aprende em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Paulo, tu está dizendo isso para Timóteo, porque na época era assim, né? Era a convenção social, era assim na época. Deixa eu ver o que Paulo explica. Por quê? Se eu não me engano, porque é uma expressão, uma palavra que explica, mostra a causa. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. A passagem continua, mas notem que o motivo pelo qual Paulo deu quanto à questão da autoridade de homem e a mulher ser submissa, aqui nem mais em termos conjugais, mas em termos até de igreja, que é mais o contexto aqui, mas o motivo que ele deu foi lá em Adão e Eva. Ele passou por cima de tudo e foi lá para o miolo da questão. A mulher foi enganada.
Adão não foi. Ah, mas o que isso tem a ver? Momento, agora você está pisando em terreno sagrado. Porque Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está explicando o motivo pelo qual Deus quer assim. E essa explicação aqui não é da cabeça de Paulo, a origem. Claro que veio da cabeça e da mente de Paulo, mas soprado pelo Espírito Santo de Deus, compondo a palavra de Deus. Então essa é uma explicação divina. É Deus que está dizendo para mim. É muito significativo o fato de Adão não ter sido enganado. A mulher foi iludida. Para mim, Deus, isso tem uma explicação tremenda. Por isso, o homem vai ter autoridade sobre a mulher, porque eu quero assim. Então, se você concorda, se você discorda, é outra questão, um problema seu, com Deus, eu digo. Não é comigo, não. Nem com a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas, pelo menos não diga que é cultural. Entendeu a diferença? Não. Cultural não é. E pelo que é? Ah, é um negócio esquisito aí de Adão e Eva. Ora, eu não acredito nem que Adão viveu. Ora, Adão foi uma lenda. Adão e Eva foi assim, uma história inventada pelos hebreus e tal e tal. Então, como eu disse, é uma questão pessoal sua. Levar a sério ou não a história de Adão e Eva. Levar a sério ou não o motivo pelo qual Deus explicou essa questão de autoridade do homem e submissão da mulher. Mas dizer que não, que é cultural, é ignorância bíblica elementar. Pode escrever um livro discordando lá do motivo apresentado, mas o motivo é acultural. Importante notar também que o casal é um reflexo entre Cristo e a igreja. Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo do seu marido. E Cristo amou a igreja, se deu por ela, cuida dela. E a igreja deve amar o seu marido e ser submissa ao seu marido, como a igreja, coletivamente, o cara crente é submisso a Cristo. Então, quem questiona a submissão da esposa ao marido está questionando a própria posição da igreja diante do Senhor Jesus Cristo. Está vendo com o que está mexendo? E dizer que isso é cultural? Não, não é assim que se prega na Bíblia, não. Voltando então, Pedro manda que as mulheres sejam submissas aos seus maridos. Não vou nem falar na submissão do filho ao pai, que é outro ponto importante de abordar, mostrando que submissão não significa inferioridade intrínseca, que o filho é submisso ao pai dentro do programa de salvação do homem. O filho é submisso ao pai, mas o filho não é em nada inferior ao pai. O filho é Deus e o pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, Deus triunfa. Então é um outro ponto, outra argumentação para dizer que não é inferioridade intrínseca da mulher ter que ser submissa ao seu marido. Então Pedro manda que as mulheres sejam submissas ao seu marido. Agora, claro que isso vale para as mulheres de maridos crentes. Pedro não vai querer que uma mulher crente seja submissa ao marido que não tem nada a ver com Deus, não é? Não é só assim pensa, não. Vale para a mulher, para qualquer mulher, mas eu vou dizer mulher crente porque é que vai ouvir, ler a Bíblia e entender e querer praticar. Mas a mulher crente, casada com o marido, ou crente, ou não crente, também. Ai, não crente? Também, o marido hostil ao Evangelho. Está valendo isto aqui? Está. Segunda parte do versículo 1, voltando a 1 Pedro 3.
ler tudo. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Então, a submissão também é devida ao marido que não é crente. É curioso que, em vez de não ser submissa ao marido, de poder deixar de ser submissa porque o marido não é crente, Deus quer que a mulher seja submissa exatamente para que o marido venha a ser crente. Porque talvez o raciocínio fosse, não, isso aqui é exclusivo a uma mulher cujo esposo serve de Cristo e vai querer dela coisas razoáveis, caminhadas com as escrituras. O marido não tem nada a ver com Deus, a mulher não é obrigada a ser submissa. Mas é uma lógica muito pequena, muito curta. E Deus faz o contrário. Diz, não, eu quero que vocês, esposas, sejam submissas a maridos que não tem nada a ver comigo, porque de uma forma que vocês vão se comportar da maneira como eu disser, é uma maneira de vocês ganharem os seus maridos para Cristo, para mim, Deus falando. Ou seja, a própria submissão, veja isso, minha irmã em Cristo, a própria submissão serve como arma valiosa de evangelismo. Então, a temível submissão, a odiada submissão, por muitas mulheres, não todas, claro, ela é uma grande bênção da parte de Deus, além dos motivos que eu já coloquei aqui, é mais essa. É que Deus, se quiser, utiliza aquela submissão como uma ferramenta fantástica para trazer o marido a Cristo. E Pedro então assumiu uma situação ruim, bem ruim. O marido duro, que não quer nem ouvir o Evangelho. Nem ouvir. Mas, meu querido, ouça o que eu ouvi da minha amiga. E ouvi, acabei me convertendo assim a Jesus Cristo. É um espetáculo esta salvação, é muito legal. Deixa eu te contar, não quero ouvir. Cala a boca. Quem mudou foi tu, não foi eu. Fica quieto aí e me respeite. O que eu faço com um marido desse? Pedro diz: você não vai pregar o Evangelho com a sua boca para esse marido. Não vai. Você vai respeitá-lo e não pregar o Evangelho para ele. Você vai viver o Evangelho diante deste marido. Essa é a solução, Pedro dizendo, que eu tenho da parte de Deus. A primeira conclusão aí é que pode se sentir mais aliviada a esposa cujo marido não quer ouvir, aliviada daquela obrigação, ou suporta a obrigação de ficar em cima, como muitas mulheres ficam, coitadas, até com muita boa vontade e com muito amor pelo esposo, zelo por Deus. Senhor, não quero deixar de fazer minha obrigação de falar de Cristo para o meu marido, não é minha obrigação, que me preocupo com a alma dele. Então ela está cheia de bons propósitos, coitada, mas tropeçando num ponto fundamental, não está acatando o que o marido quer. O que é que ele quer? O que é calado. Quando é o Evangelho, não fale disso para mim, eu não quero ouvir. Tem que respeitar. Não é razoável passar por cima do próprio Deus liberou de falar. Então não se preocupe. Se você não pode falar ao seu esposo não crente, fique tranquilo. Agora, Deus quer uma coisa muito mais difícil do que falar do Evangelho. Mas para a mulher falar é fácil. Falar. E você conhece o Evangelho, cita passagem, cita outra. Ei, conhece a esposa que fica empurrando a Bíblia para cima do marido, como se ele notasse que ela está empurrando com o cotovelo fisicamente ali na cama, dá briga, e ele nota e se zanga, e é complicação. É contraproducente, não adianta. Agora, difícil é viver o Evangelho como homem assim.
É muito difícil. Isso é o que Deus quer. Muito bem. Aí Pedro diz que o marido deve ser ganho. Se ganha, é óbvio, vocês ganham para Cristo, a salvação dele. Sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento. Com todo respeito aos tradutores, essa tradução de honesto, não creio ser boa, porque no grego a palavra agnos, inclusive a palavra usada para santo, para puro, casto, recatado. Esta é a palavra que está aqui, não é honesto. Não, mas que é honesto é puro, mostra sinceridade. Eu sei que vai ter alguma ligação entre o sentido de honestidade e de pureza, de recato, de santidade espiritual. Mas quando a gente pensa em honestidade, no nosso conceito, pelo menos da palavra honesto, pensa logo em questão financeira, em questão de dizer uma verdade, está mentindo, você não foi honesto comigo, você me enganou. Mas é muito mais do que isto. Não é só uma questão de não mentir ou de não tirar dinheiro do bolso do marido e roubar do marido, sendo desonesto nesse caso. Não, é mais profundo. A palavra é muito mais forte. É a palavra para santo, puro. A palavra é importantíssima no Novo Testamento. Pois é esse comportamento que Deus quer da esposa que não é casada com o crente. Um comportamento santo, puro e mais, cheio de temor. A quem? Alguns acham que se refere ao marido. Não creio. Acho que é ao próprio Deus. É a maneira como o contexto se explica melhor assim. Faça o que Deus quer. Vai ser difícil, vai ser complicado, mas é assim que eu quero. Além de você ser submissa ao marido que não quer nem ouvir, você vai ter que viver o evangelho com ele, vai ter que ter um comportamento santo, puro diante dele, casto, no sentido de decência moral, em todos os aspectos. A palavra santa é fortíssima. É isso que eu quero de você, mulher, crente casado com marido não crente. Tudo isto no temor de Deus. Faça. Esse testemunho será poderoso, repito, para ganhar a alma do marido para Cristo. Agora, uma coisa aqui cultural. Só o fato de Pedro se dirigir assim às mulheres era revolucionário para a época e mostrava uma grande consideração à mulher. Era algo impensável, porque as mulheres tinham a obrigação de aceitar a religião do marido, sem questionar, e de frequentar os cultos pagãos, ou seja lá o que fosse que o marido praticava. Ele era o marido, ele era o chefão, e ele inferior a ele, não deu um pio. Era uma situação muito superior na sociedade da época. Então a Bíblia aqui mostra uma novidade muito grande, uma ousadia. Não apenas apoia que a esposa tenha a própria religião e fique em pé naquilo, firmeza naquilo, mas ainda traga o marido para a sua, vamos chamar, religião, prefiro chamar, para a sua fé, para as suas convicções religiosas. É muito interessante. Seja submissa, mas você se converteu a Cristo? Foi. Não abra mão desta conversão a Cristo. Não abra mão, seja pura e tema a Deus e ganhe seu marido com um comportamento perfeito diante dele. Agora, frequente, que essa parte de frequência é um pouco mais complicada, porque entra assuntos administrativos de lares. Eu até escrevi um livrinho sobre essa questão entre dois senhores que eu chamei. Eu quero tirar a ênfase da frequência a cultos. Na época era muito diferente de hoje. Vamos colocar a ênfase no seguinte: pratique o seu cristianismo, pratique esta fé que você abraçou de uma maneira inabalável no seu coração e podendo se envolver pessoalmente
na prática mesmo, e na frequência aos cultos e tal, vá. É isso que Pedro admoesta aqui, obviamente usando considerações, bom senso e tudo, cada caso é um caso aí. Mas em princípio, viva a sua fé. E não vá atrás de costumes pagando o seu marido porque ele é pagão. Não. Então é uma submissão responsável, uma submissão muito consciente, muito séria. E, como já comentei, traga o marido para cá. Conquiste o seu marido. Você consegue falar o evangelho para ele? Ótimo, fale quando ele permitir. Vê se você é o ganho para Cristo. Posso não, ele deixa dizer um pio, não tem problema. Viva o evangelho. Para quê? Para não levar uma surra. Não! Para ganhar para Cristo. Vai trazê-lo de lá para cá. Não é, não, fique na sua, deixe-o lá, não mexa com casa de maribondo, não cutuque onça com vara curta, deixe seu marido quieto no paganismo dele, ele lá que tem conta diante de Deus. E você viva a sua fé e dê graças a Deus por ter sido salvo. Não, se dê por satisfeito. Não se dê por satisfeita enquanto você for viva nele. Tente ganhar para Cristo. Muito interessante isso. Obviamente fazendo tudo isso com sabedoria, não irritando o marido e sendo submissa ao marido dentro de todas essas condições. Parece que muitas mulheres da época, ao se converterem, se sentiam tão livres, que Cristo liberta, nos libertou do império das trevas, e agora Ele que é o Senhor, se sentiam tão livres, coitadas, que iam para o outro extremo. Não tem mais nada a ver com você. Meu negócio agora é com Cristo. Cristo. Tudo bem, alguma coisa da sua velha esposa vai ficar. Estou aqui no lar, sou sua, sexualmente, estou aqui no lar, me sirvo aos nossos filhos e tal. Sou sua esposa, sem dúvida. Mas não venha me traçar aqui condições, exigências. Não tenho mais nenhuma satisfação a lhe dar. Eu sigo o meu rumo agora, mesmo na sua casa, sua esposa, mas meu rumozinho eu traço totalmente agora. Fim da sua ditadura. Não, não é assim não. Não é assim não. Isso é um outro extremo em que Pedro, obviamente, combate mesmo sem falar exatamente isso, mas é óbvio. A submissão, claro, detona esse tipo de atitude de ir para o outro extremo e romper tudo que é laço e compromisso com o esposo. Não é assim. Absolutamente. Ora, esse princípio aqui é aplicável a qualquer tipo de evangelismo, não apenas entre casados. Qual o princípio? Se não der para falar, viva o evangelho. No trabalho, os colegas não querem ouvir você falar de Cristo. Estou agora fora do casamento, uma situação de qualquer crente. Você não consegue falar evangelho, todo mundo cai em cima de você e goza e coisa desse tipo. Você se aquieta. Não diz uma palavra, mas é honesto no seu comportamento, sincero, fiel aos seus colegas, aos chefes, submisso aos chefes, e trata os seus subordinados, os pais, você é chefe, trata com toda consideração, todo respeito, toda humanidade, com amor. Esse testemunho, essa vida tem poder para mexer com as vidas dessas pessoas ao redor e levar as que Deus quiser levar a Cristo. Então, não esqueça disso, independente se você é casado ou não. Versículos 3 e 4. Aqui, voltando a Pedro 3. Não seja um adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pedro entra na parte prática do que seria um comportamento santo de uma mulher casada. Adorno, literalmente, significa
algo bonito que chama a atenção de modo agradável, um adorno de bom gosto, um efeito de bom gosto. É algo positivo que chama a atenção de uma coisa de uma forma agradável. Tudo bem. A mulher tem a tendência de se embelezar, de ficar bonita, então ela recorre a adereços, a penteados, roupas, etc. Pedro não proíbe absolutamente a mulher de usar essas coisas. O que ele quer dizer é o seguinte: o ponto forte da mulher, aquilo pela qual ela deve chamar a atenção, o real adorno, o real enfeite da esposa, não deve ser coisas exteriores como essas, como ele falou, mas valores internos, vindo do coração. A palavra trágico não está no original. Literalmente é algo assim, mas no coração escondido, interessante a palavra lá no grego é escondido, quer dizer interno, lá dentro não aparece, num espírito manso e tranquilo que é incorruptível. O que significa? A ideia de traje, que o tradutor aqui fez uma comparação, que ele estava falando com traje de roupa mesmo, ele fez então uma aplicaçãozinha aqui, mas a palavra, a ideia pode estar embutida aqui, mas a palavra traje não está no original. Mas o que significa é fácil. Roupa envelhece, rasga, e às vezes nem rasga nem envelhece, mas sai de moda. E pior que algumas já vêm de moda rasgadas, aí confunde tudo. Os enfeites se estragam, até mesmo o ouro tem valor moral zero, e um dia vai ser destruído, nesse mundo todo foi destruído. Mas um espírito manso e tranquilo acompanhará a mulher de uma forma permanente, de uma forma belíssima, sólida, e vai acompanhar a mulher até na vida eterna. Seu espírito. Isso é o que ele quer dizer. Não é difícil notar na prática o que Pedro está dizendo. Você conversa com o marido, cuja esposa se veste e se enfeita muito bem, mas não é mansa. Você recusa a ser submissa. O confronto mede forças, compete, discute, nem é tranquilo, mas vive irada, irritada, nervosa. Aí você conversa depois com o marido, cuja mulher não capricha tanto nas coisas de cabeleireiro, joias, essas coisas, bijuteria, seja o que for. Ela não capricha naquilo, mas ela é mansa, ela é submissa, ela é pacífica, ela é tranquila e que transmite paz ao seu lar. Agora compare o que um e o outro fala da sua mulher e veja a diferença. Aí você chama 10 rapazes solteiros e perguntam a eles que tipo de mulher eles gostariam de se casar. Acho que a resposta é óbvia, mostrando de maneira evidente o quanto é razoável, o quanto é verdadeiro o que está escrito aqui 2.000 anos antes. Tudo bem. Além de valioso para o marido, esse tipo de comportamento é de grande valor diante de Deus, entre o Deus e no relacionamento. É muito comum o crente, cada crente, não apenas uma mulher casada, perguntar: Senhor, o que tu queres de mim? Às vezes, inclusive, fonte de angústia, de ansiedade para o crente. O que Deus quer de mim? O que eu vou fazer nesta terra? Enquanto Ele me chamar lá para a glória do céu. O que Ele quer de mim? Para quem é mulher casada, aqui tem uma excelente dica. Está escrito o que Deus quer de você. Uma coisa que com certeza agrada a Deus. O que? O espírito manso e tranquilo. Está escrito. O que tu quer de mim, Senhor? Não precisa esperar uma voz do céu bem grossa, num tom bem baixo, formal, respondendo. Não precisa, está escrito. Ele quer
que você seja submissa ao seu marido, e que você não fique caprichando nos enfeites de cabelo e joia, essas coisas, e roupa, mas que você se vista de um traje incorruptível, que não se corrompe, que é ter lá dentro escondido, não é uma joia na cabeça, nem um cabelo que parece um sei lá o quê, mas é um coração escondido, mas que caracteriza um espírito manso. E Pedro diz enfaticamente, porque isso é de valor diante de Deus. É assim que está na sua Bíblia, leia. 1 Pedro 3, no final do versículo 4. Faça assim, porque isso é de valor diante de Deus. É isso que tem aí? Grande valor diante de Deus. Não é pequeno, não. Joias, frisados de cabelos, penteados, roupas têm muito pouco valor diante de Deus. E olha, gente, se é que tem algum. Pensem nisso, as que valorizam muito essas coisas. Não estou sugerindo para desprezá-las completamente. É bom que a mulher se cuide, se enfeite, o marido gosta disso, se torne atraente. Tanto que, repito, Pedro não proibiu. Mas isso pode ser feito e deve ser feito sem uma supervalorização e sem se emaranhar num modismo consumista e muitas vezes idiota. De usar até coisas estranhas do que está na moda. Se o marido tem valor muito pequeno, o marido ajuizado. E para Deus, zero, se não for abaixo de zero. Deus quer. Repito, Deus quer de você um espírito manso e tranquilo. E um coração lá dentro. Refletindo esse espírito. Escondidinho. Sem estar se mostrando de uma maneira assim para o marido, ou mesmo até para as mulheres, que dizem, os entendidos, que as mulheres se vestem muito mais para as outras mulheres do que para os próprios maridos, para impressionar as outras e tal, tudo muito fútil, tudo muito mudando nessa questão. Se ela se veste, é para poder ficar bonita, razoavelmente adornar o marido, a veja, e a deseje, e a sinta agradável a presença dela, tudo bem. Mas passou disso, pecaminoso, mudando, carnal, sem valor algum. Versículos 5 e 6. Pedro resolve buscar um exemplo prático. No passado, falando de santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Novamente, vemos um exemplo em que a Bíblia deixa de lado o aspecto cultural e vai para a essência. Ao puxar o exemplo de Sara, mulher de Abraão, que existiram os dois 2000 anos antes de Pedro, 4.000 de nós, ao buscar o exemplo de Abraão, Pedro passa por cima de várias épocas, várias culturas, passa por cima e vai lá para Sara buscar o que ele estava querendo ensinar 2000 anos depois que Sara viveu. Interessante isso. Dado esse negócio de chamar de cultural, que está na Bíblia, sem estudar um bocado antes. No caso aqui em questão, a submissão da esposa mãe. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor? Eu não vou ler a passagem, mas está lá em Gênesis 18 e 12, quando Sara, pensando em Abraão, diz: o meu Senhor. Ela de fato chamou o marido de Senhor. E nossa passagem aqui de 1 Pedro é delicada, porque tem alguns aspectos de princípios, e claro, tem alguns aspectos culturais, não tem como deixar de ser. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas cultural tinha alguma coisa que é a maneira da esposa ver o marido. Agora vamos
para a nossa época hoje. Na época, o relacionamento marido e mulher era muito diferente do de hoje. Na época de Pedro, imagine de Abraão. Era natural, eu já coloquei aqui, o homem vê a mulher como inferior e a mulher se reportar ao marido como chefe, como seu senhor, mesmo, coisa pessoal, superior. O senhor é aquele que manda, que dá as ordens inquestionavelmente. Era assim. Isso não é submissão no sentido do Novo Testamento. Já expliquei, não preciso mais explicar. Não penso que hoje a mulher deva chamar o marido de senhor. Esse tipo de reverência para a nossa sociedade hoje, nossa cultura hoje, não se torna obrigatória para que a mulher expresse um respeito ao marido e até mesmo a submissão ao marido. Não é necessário chamá-lo de senhor. Aliás, hoje até arranharia os ouvidos esse tipo de deferência. Não vou explicar porquê, não é o caso, mas essas coisas de cultura acontecem, mas é assim. Então, não creio biblicamente que uma esposa esteja obrigada, por causa desta passagem, a chamar o seu marido de senhor ou doutor. Não creio. Siga o que está na essência, o princípio, que são essas duas coisas que a gente tem que colocar: a submissão e agora, de maneira um pouco mais forte, ele entrou com esse elemento, obediência ao marido. Antes de estranhar, eu quero esclarecer um ponto aqui. O fato da submissão não envolver obediência servil, como se ele fosse o senhor, o dono ou o chefe, no sentido de ter que obedecer inquestionavelmente, de cumprir ordens, não significa que qualquer ideia de obediência foi banida totalmente da questão da submissão. Não tem nada a ver, tem algo a ver. Não algo tão servil, mas tem algo a ver. Então, para ser submissa, ela precisa exercer uma certa dose de obediência. O casal dialoga, pensa, conversa, e o marido resolve finalmente aceitar o emprego. Detalhe, noutra cidade. E a mulher já tinha dado a opinião dela, que ela era contra, por isso, argumentou, mostrou os pontos, ele mostrou os dele, conversar, passaram um mês dialogando, e no fim o marido resolve: tudo bem, eu vou aceitar o convite, vamos lutar. Cabe a ela agora reconhecer que ele é o cabeça e obedecer ao rumo que ele está dando à família, ou seja, seguir, não resistir, cooperar com toda a complexidade que vai envolver aquela mudança, com os filhos, colégios, tudo que vai envolver, cooperar de muita boa vontade. Então, nesse sentido, é uma espécie de obediência a uma coisa que o marido decidiu. Claro que está envolvido um elemento de obediência nisso, mas é muito diferente do marido muito bem deitado, ouvindo futebol na televisão: mulher, pega ali uma água para mim. Não, eu estou cansada, vai e me obedeça, está na Bíblia. Não leu o primeiro Pedro 3, não? E me chama de senhor daqui para frente. Então é uma questão, gente, de entender o que a palavra de Deus está dizendo, o que é essência, o que é cultura, e fazer com Deus. Já quero arrumar para o final. Da qual vós nos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Pedro diz que as crentes, mulheres crentes da sua época, se tornaram filhas de Sara. Como? Do modo como Abraão é o pai da fé, ou seja, um dele é o padrão dos que tem fé, o marido de Sara. Então Sara se tornou mãe, entre aspas, das esposas crentes, um modelo, não mais do que isso. E elas honrarão o fato de serem filhas de Sara, então de duas formas: praticando o bem, em termos gerais, sendo
crentes modelo, e em termos particulares, quanto ao casamento, sendo submissas ao seu marido, como ele já colocou aqui. E segundo, finalmente, não temendo perturbação alguma. Que perturbação? Pedro não explica. Mas, uma ideia. Muitas mulheres resistem a serem submissas aos maridos com medo de serem exploradas, de serem humilhadas. Ora, mesmo eu resistindo e batendo o pé o tempo todo, e ele já é machista, durão, turrão, gosta de mandar, mesmo eu ainda fazendo cara feia. Imagine a que ponto ele vai chegar sendo submissa. Vai terminar querendo pisar em cima de mim, literalmente. Então, Pedro diz assim: sem temor, com qualquer perturbação. Deus quer que seja submissa? Quer. Então seja. Não, mas é porque ele vai. Eu tenho medo de. Para. Não tem medo de nada. Faça. Não tema perturbação. Deus providencia. Isto é o que ele quer dizer aqui. Honrem a Deus fazendo o que ele manda. O outro medo que elas poderiam ter era os maridos a maltratarem pela sua fé, humilharem, pisarem, perseguirem. Isso acontece hoje muito. Muitas mulheres sofriam nas mãos e sofrem hoje nas mãos de maridos que não são crentes. Aí Deus diz assim: não tem perturbação alguma. Seja fiel a mim, faça o que eu estou dizendo. E se ele vai lhe explorar por causa disso, da sua submissão, ou se ele vai lhe maltratar na sua firmeza de fé, deixe isso comigo. Deus diz: é assim que Deus quer. Feliz da mulher que resolve obedecer a Deus nessas coisas, colocando-se na posição de receber o reconhecimento da parte do próprio Deus, de que aquela mulher se tornou uma verdadeira filha de Sara, um modelo de esposa no relacionamento correto com o marido. Sim, e os maridos ficam como? Falando só para a mulher deve ser isso, deve ser aquilo, deve ser submissa, obediente e tal. E os maridões só sentados aí ouvindo. Não perdem por esperar a próxima pregação. Domingo à noite, se Deus quiser, vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, o mundo se afasta de Ti porque quer. O mundo está destruindo o lar porque quer. Não é falta de instrução. E muitos dos que ensinam princípios opostos aos teus têm a Bíblia em casa, guardada, talvez até aberta num lugar bem visível da casa, uma Bíblia grande, provavelmente. Ou talvez na cabeceira da cama. Mas não segue. Não precisa ser um gênio, não precisa estudar 20 anos de teologia, Senhor Deus, para entender o que está escrito aqui, o que tu esperas de uma mulher crente, casada com um marido não crente. E também casada com um marido crente, é claro. Submissão desse marido. No caso de não ser um crente, para ganhar para Cristo através deste comportamento santo. Que os lares das pessoas que vão se expor a esta pregação, já se expuseram, que os nossos lares melhorem com a injeção de uma pregação baseada na tua palavra, que é a verdade. Que nossos lares tenham as tuas bênçãos através da nossa obediência. Nos ajuda a ser obedientes. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.